A seguir, Hora da Notícia. A repercussão da convocação do Exército para garantir segurança em Brasília e as manifestações de ontem são assuntos do quadro Fatos Políticos. Depois dos ataques às redes de computadores em quase 100 países, quais os cuidados que nós devemos ter para a segurança do nosso celular e do nosso computador? No estúdio, nós vamos falar sobre esse assunto. Como funcionam e por que estão crescendo tanto as startups? Mais de 900 professores de educação básica reunidos na UPF para um encontro de atualização pedagógica. E ainda foguetes artesanais construídos por alunos do ensino médio aqui da região. Venceu quem conseguiu lançar mais longe o foguete. Hoje é quinta, 25 de maio, é hora da notícia. Você já ouviu falar sobre startups? Sabe como elas funcionam? Olha, elas estão dando certo no Brasil e já movimentam bilhões de reais. Geralmente, são comandadas por jovens empreendedores. Inovadoras, elas são capazes de transformar uma simples ideia em um grande negócio. Pois é, pelo que parece, as startups chegaram para ficar. E elas também são conhecidas como empresas emergentes. Isso significa que nascem a partir de uma emergência mesmo, uma necessidade bem pontual. Elas são diferentes hoje porque justamente elas buscam novos modelos de negócio, elas buscam fazer diferente. Então, elas provocam alternativas completamente diferenciadas do que tem no mercado hoje. Isso acaba acarretando em mudanças muito significativas no mercado. A grande tendência é que ela vá onde estão os maiores problemas. Então, área financeira, agrícola, qualquer coisa onde tem um problema, alguém vai tentar resolver um problema de uma forma diferente. Em resumo, uma startup é aquela empresa que ainda está em fase de amadurecimento, sondando e entendendo o mercado. Por isso, geralmente, elas não têm uma sede fixa, por exemplo. Algumas podem até ficar nas conhecidas como incubadoras, que são locais específicos criados especialmente para reunir quem começa o seu próprio negócio. Todas as pessoas deveriam ter uma startup. Por quê? Porque é a chance de você criar aquilo que você acredita e fazer um impacto significativo do mercado. Então, por que não ter? Cria o mercado que você quer, em vez de estar procurando um emprego, cargo público. Cada vez temos menos emprego, cada vez temos menos cargo público. Então, cria aquilo que você quer trabalhar. Esse assunto foi tema da palestra que comemora os 60 anos da Faculdade de Economia, Ciências Contábeis e Administração aqui da UPF. Os ataques às redes de computadores que aconteceram nos últimos dias atingiram sistemas operacionais em quase 100 países. Na verdade, esse tipo de ação é realizada por pessoas chamadas de crackers, que são aquelas que fazem mau uso e não por hackers, como a maioria das pessoas diz. Bom, para explicar melhor como aconteceu essa ação e principalmente como você pode proteger o seu computador, o seu celular, nós convidamos o especialista em segurança na internet, professor aqui da UPF, Carlos Schaefer, com mestrado nessa área. Professor, seja muito bem-vindo ao UPF TV. A gente queria rapidamente entender o contexto desse ataque aí que empresas do mundo inteiro acabaram sendo atingidas. Bom, a gente teve na sexta-feira, no dia 12 de maio, um dos maiores ataques digitais sobre as redes de computadores de empresas e de pessoas comuns também. Esse ataque foi por algumas falhas de segurança do sistema operacional Windows, que é um dos mais utilizados no mundo inteiro. Foi uma exploração dessa falha, dessa fraqueza que o sistema tem, e também devido às pessoas, usuários corporativos, empresas ou pessoas normais, não terem cópia de segurança de suas próprias informações digitais. Existe a possibilidade de novos ataques como esse, professor, Sim, nessa proporção? Nessa proporção, talvez não, porque após esse ataque, muitos atualizaram seus sistemas operacionais, né? Então, talvez não tenha a mesma abrangência mundial. Mas já existem versões novas desse mesmo ataque que estão acontecendo
aos poucos. Né? Na prática, como o ataque acontece? É enviado um e-mail? Como é que chega o objeto que causa o estrago que causou, professor? Esse tipo de ataque, inicialmente, ele veio por e-mail. Então, você recebe uma mensagem, seja por e-mail, ou uma mensagem no WhatsApp, ou uma mensagem, um post no Facebook, que te convence a clicar e executar um programa malicioso. Né? Esse e-mail é falso, ele te convence a você executar esse anexo, esse arquivo que vem junto. Ao executar, você está permitindo, então, que o programa malicioso entre na sua máquina, e o que ele fez foi criptografar, foi cifrar, foi proteger os arquivos da tua máquina. Bom, aí o senhor já usou uma expressão que a gente quer entender exatamente a definição dela. O que é a palavrinha criptografia que vem aparecendo com muita frequência, inclusive no celular? Criptografia é você pegar uma informação, um arquivo, embaralhar ele com uma chave, com um segredo, com uma senha. Essa chave cifra o arquivo, criptografa para sua proteção. Teoricamente, somente você que tem a senha poderia abrir esse arquivo e ler. O que o ataque fez foi ele cifrar os teus arquivos. Ele não levou os teus arquivos da tua máquina, mas ele cifrou, protegeu os teus arquivos com a senha dele. E aí ele exige um resgate, um pagamento numa moeda digital chamada Bitcoin para te entregar a senha para desproteger os arquivos e liberar para teu uso. É uma forma que eles encontraram de exigir um resgate, um pagamento teu para liberar as informações. Né? Professor, todo mundo deveria saber que não se pode abrir um e-mail suspeito, pedindo abra esse anexo, enfim. Como é que a gente faz para saber se está recebendo no celular uma foto ou um vídeo que, na verdade, podem ser vírus? Na verdade, esses e-mails que convencem as pessoas a clicar e abrir esses anexos maliciosos, eles utilizam uma linguagem de um momento que propicia aquela pessoa achar que aquela informação é verdadeira. Como, por exemplo, um e-mail de um banco solicitando que você troque a sua senha ou execute alguma tarefa. O banco não vai te enviar e-mail. Mas naquele momento você estava esperando alguma notícia bancária e você clica. Imposto de renda, aquelas informações, aqueles e-mails que às vezes informam que vem com umas fotos de um acidente ou de uma pessoa famosa e você clica para ver a foto. Na verdade, não tem foto nenhuma. Né? Então, um convencimento, é a arte de enganar. Né? Bom, olha, teríamos muita coisa para falar ainda. Professor, rapidamente, quem tem interesse nesse assunto, existe aqui na universidade um projeto de extensão que orienta as escolas com relação à segurança. Isso, nós temos um projeto de extensão chamado Conexões Tecnológicas, onde a gente leva as informações de privacidade e segurança digital para as pessoas, como alunos, como pais de alunos em escolas, como professores. Então, a gente procura divulgar os problemas de segurança e como as pessoas devem fazer para proteger suas próprias informações. Como, por exemplo, fazer backup de suas informações. Você imagina você perder as fotos do aniversário do teu filho. Né? Então, como proteger essas informações? Como não publicar informações pessoais que não devam ser publicadas, qual é a consequência disso tudo. É só fazer contato aqui com a universidade para que possa, então, agendar esse encontro. Professor, muitíssimo obrigada pelas informações. Bom trabalho. Okay, obrigada. O clima político e econômico do país está cada vez mais turbulento. A cada dia, uma nova reviravolta vem à tona. A jornalista Zulmara Colucci está aqui com a gente, aliás, vem nos fazendo companhia nesses últimos dias com mais frequência e tem, é claro, as últimas informações no quadro Fatos Políticos. Zulmara? O presidente Michel Temer revogou hoje o decreto que instituiu ontem a garantia de lei e de ordem prevista pela Constituição Federal e que dá provisoriamente aos militares permissão para atuarem como poder de polícia. A convocação das Forças Armadas foi justificada pelo Palácio do Planalto como única alternativa diante do caos que se estabeleceu em Brasília ontem à tarde.
prédios da esplanada dos ministérios foram incendiados e o patrimônio público violentamente depredado. A ação partiu de pequenos grupos infiltrados na mobilização chamada pelas centrais sindicais como Ocupa Brasília e que tinha a finalidade de protestar contra o governo e as reformas propostas por ele. No momento em que o Brasil vive uma de suas piores crises políticas, as duas ações, a de vandalismo e depredação do patrimônio público e a convocação do Exército para fazer segurança, elevaram ao máximo o grau de tensão no centro do poder. Chegamos a um ponto crítico e a pergunta que nós fizemos é a seguinte: será que a Lava Jato está cumprindo o papel de passar o Brasil a limpo? Pois olha só, quem nos responde agora é um dos maiores autores do direito processual penal, Aury Lopes Júnior, que participou ontem à noite da Semana Acadêmica da Faculdade de Direito da UPF. Vamos conferir o que ele pensa a respeito disso. As pessoas não podem se iludir que a Operação Lava Jato vai lavar o país de ponta a ponta e vai acabar a corrupção. Isso é óbvio que não. É um problema cultural muito mais grave. O que resta saber é qual é o preço que nós estamos dispostos a pagar em democracia pelo atropelo de regras do processo. Algumas regras estão sendo atropeladas, todos sabem, e, por outro lado, é claro que é preciso coibir. O que é preciso compreender é que nós podemos punir sem violar a Constituição, sem rasgar a regra do jogo. É garantir para punir e punir garantindo. Elas não se excluem. Não podemos entrar num vale-tudo, num consequencialismo. Não podemos entrar nessa lógica de que os fins justificam os meios, porque às vezes é o que parece estar ocorrendo. E no capítulo da crise política desta quinta-feira, também tem a entrega do pedido de impeachment do presidente Michel Temer pela OAB na Câmara dos Deputados. E amanhã é outro dia. Obrigada, Zumar. Eu ia dizer para você até a próxima quinta, dia habitual que você nos faz companhia, mas devido aos últimos acontecimentos, até a próxima informação importante. Um bom fim de semana para você. Obrigada, Thaís. Muito aprendizado e diversão. Depois do intervalo, a gente mostra a competição de foguetes que aconteceu aqui na UPF. Nós já voltamos. A temperatura subiu um pouco, o sol apareceu nesta quinta-feira, mas os próximos dias devem ser de chuva aqui na região. A previsão do tempo para sexta-feira é de céu encoberto e chuva em Passo Fundo. Temperatura mínima de 16 e máxima de 21 graus. O sábado também será de chuva, com temperaturas um pouco mais baixas. Mínima de 13, máxima de 16 graus. Mais de 900 professores, quase 100 comunicações e minicursos em 2 dias. Muita conversa e debates sobre educação. Essa é a dinâmica da 9ª edição do Seminário de Atualização Pedagógica para Professores da Educação Básica, que acontece desde ontem aqui na UPF. Hoje pela manhã, os professores ouviram sobre criatividade no ensinar e no aprender. Na entrada do centro de eventos, obras de arte da artista plástica de Carazinho e professora Ilciana Piva Paim. Pinturas para colocarem os professores no contexto da palestra de hoje pela manhã. Aqui, cerca de 900 profissionais da educação de cidades da nossa região, que ao longo do dia de hoje vão participar de 52 oficinas e minicursos. Nós entendemos que a missão da Universidade de Passo Fundo investir na formação de professores. Haja visto que os cursos de pedagogia, letras e filosofia este ano completam 60 anos de atuação. Então é uma longa história, uma longa trajetória na formação de profissionais, professores, para a região, para o estado, enfim, fazendo a diferença e qualificando. Muitos dos professores daqui são ex-alunos da UPF. E este é um dos motivos da Vice-Reitoria de Graduação em promover há 9 anos este evento. A ideia é aproximar os professores da região e incentivar a qualificação dos docentes. É de que nós devemos continuar realizando essa formação continuada, esse compromisso social que a nossa universidade tem. E esses professores estão retornando à nossa instituição, nos mostrando as suas experiências exitosas. Então nós também temos aprendido
com as experiências exitosas desses professores que atuam na educação básica. Para falar sobre inteligência criativa na escola e as interações possíveis, a UPF trouxe o desenhista industrial e design, especialista em gestão educacional, mestre em engenharia de produção e doutor pela URGS em conceito de letramento criativo na gestão da aprendizagem, Daniel Quintana Sperbi. Daniel tem mais de 10 anos de experiência em educação criativa. Ao longo da história se desenvolveram muito as ferramentas na área dos números, né, as letras, então a numerácia ou a literácia, né? E o desenho, a graficacia, ela ficou subjugada ao longo do tempo. E muitas habilidades não foram desenvolvidas a partir daí. Então, desenvolver a inteligência criativa com metodologias específicas para que possa gerar suporte para os professores encararem as gerações, as diferentes gerações que estão em sala de aula, independente dos níveis, acaba sendo um grande desafio para a gente e também para o professor. Daniel falou aos professores sobre os conceitos de educação utilizados hoje pelas escolas e o quanto a arte é base para todo conhecimento. Quando a gente dá uma olhada no retrovisor, a gente percebe, éramos felizes e não sabíamos, né? Nós já tivemos uma educação consolidada no âmbito do desenho, no âmbito das atividades manuais, no âmbito do desenvolvimento das atividades psicomotoras, que contribuíam também, além do português, além da matemática, além dessas outras inteligências, também para a formação de um indivíduo integral. E a gente segue falando sobre o seminário de atualização pedagógica. Agora aqui no estúdio, o nosso convidado é o palestrante do encontro, você acabou de vê-lo aí na reportagem, professor doutor da Unilassalle, Daniel Quintana Sperbi. Seja muito bem-vindo, professor, agora ao vivo aqui em nosso estúdio. Você estava falando agora há pouco sobre o papel da arte, por que ele é tão importante na formação de um profissional, seja ele qual for, mas principalmente do professor? A arte atua como um grande aglutinador, né, de outras áreas do conhecimento, de outras conhecidas disciplinas, né? Ela gera essa cola para que a gente possa desenvolver nas outras disciplinas mais clássicas ou conservadoras, enfim, né, a área dos números, por exemplo, que a gente possa desenvolver possibilidades de materialização desses conhecimentos que saem daquela tradicional abordagem teórica, mais dura, enfim, sem muita interação. Nós sabemos também que é a partir da prática que nós desenvolvemos essas aprendizagens significativas. Aquela aula que a gente nunca mais esquece na vida, porque a gente fez alguma determinada atividade, aquele conhecimento se cristaliza na gente. Então a arte ela tem esse papel de aglutinar outras áreas do conhecimento. Em tempos tão difíceis como esses que a gente anda vivendo, há pouco, né, observamos notícias que envolvem também a política do nosso país. Professor, como é que um professor de sala de aula pode ser mais criativo? Existe uma máxima que diz, com relação à inovação, de que para a gente poder desenvolver a inovação, nós precisamos de comportamento criativo, padrões comportamentais criativos. Nesse sentido, então, nós utilizamos ferramentas específicas, ferramentas para alavancar a criatividade. Então, ao contrário do que muitas pessoas pensam, a criatividade não é um dom divino. Não é algo que apenas poucas pessoas são abençoadas com aquilo. A criatividade ela pode ser desenvolvida também. Que ferramentas são essas, então, para que a gente possa poder colocar um pouco de tudo isso em prática? A própria arte como um todo, o próprio exercício do traço, a própria síntese gráfica, ela acaba funcionando como uma ferramenta. Então, a gente, por exemplo, pegar um determinado conhecimento complexo e estruturar ele em infográficos, que muito hoje se utiliza no próprio jornalismo, a questão do infográfico como uma fonte de disseminação de um determinado assunto mais complexo, facilita que aquela pessoa faça uma digestão melhor daquele conteúdo que muitas vezes é realmente inacessível pela sua complexidade. Então, essa seria uma das ferramentas que o próprio design usa enquanto catalisador da inovação e se faz, obviamente, o uso da criatividade nesse sentido, porque é uma ferramenta livre, é uma forma livre de expressão e que a arte permite essas diversidades todas em qualquer área do conhecimento. Como é que foi a sua experiência de conversar hoje com cerca de 900 professores de toda a região, hoje pela manhã aqui na UPF? Com que impressão você sai daqui, professor? Bom, em primeiro lugar, a receptividade foi algo incrível, né? Sempre muito bom voltar a essa casa. Fizemos um exercício que foi revelador junto aos professores, onde eles foram convidados, então, a fazer um retorno, uma viagem do tempo aos seus 5 anos de idade, porque antes disso eles tinham respondido uma pergunta de que se eles sabiam ou não desenhar e 90% deles não levantaram a mão, ou seja, não sabiam relataram que não sabiam desenhar. E aí, depois, né, de fazermos essa viagem no tempo, então, e perguntaram de novo se eles sabiam desenhar. Eles, então, com 5 anos de idade, incrivelmente, quase
Todos levantaram a mão, ou seja, que tipo de desserviço a nossa escola tem feito conosco. Como se desaprende? Exato. Uma linguagem primária de expressão, ou seja, aprendemos a desenhar antes de aprendermos a falar. Mas, por alguma razão, ao longo do tempo, o nosso sistema educacional tem castrado essa capacidade criativa nata que nós temos enquanto seres humanos de desenvolver a inteligência criativa. Que bacana, professor. Muito obrigada, um bom retorno e até um próximo encontro. Muito obrigada. Obrigado. Hoje tem a abertura oficial da 32ª edição do Carijo da Canção Gaúcha em Palmeira das Missões. Bom, entre a programação do dia está a fase local do concurso com as músicas que concorrem ao prêmio, além do show com Luiz Marenco. Na sexta e no sábado acontece a fase geral da competição e no domingo o público conhece os vencedores. Durante a programação também tem show com o grupo Rodeio, Caravana Chamameceira e Guri de Uruguaiana. Bom, para quem está concluindo o ensino médio e ainda não escolheu uma carreira, aqui em Passo Fundo está acontecendo a 4ª edição da Feira das Profissões. A UPF está lá para ajudar nessa escolha e a Rádio UPF também faz uma cobertura especial deste evento que segue até o final da tarde desta quinta. O Jonatas Coste, da Rádio UPF, tem mais informações para a gente. Jonatas. Eu posso ser engenheiro, arquiteto, advogado, até jornalista. Pois é, essas e outras questões é o que estão acontecendo e que estão brifando a galera na 4ª Feira das Profissões e a gente vai conhecer agora os bastidores. Vamos lá! Além de tudo que a gente viu, orientação profissional, workshops, palestras, um pouquinho do que está rolando nos bastidores da 4ª Feira das Profissões. E muita camomila, né, pro vestibulando, que está chegando aí os vestibulares, Enem e tudo mais. Afinal, somos parte do mesmo mundo. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. O triatleta da UPF, Ricardo Rosa, disputa nos próximos dias o Ironman Brasil 2017. A competição vai ser na praia de Jurerê Internacional, em Florianópolis, Santa Catarina. O circuito é composto por 3.800 metros de natação, 180 quilômetros de ciclismo e 42 quilômetros de corrida. Essa é a 5ª participação do atleta no evento, isso em 4 anos. Divulgar os povos, as tradições populares e artísticas, preservar costumes. Essa é a proposta do 2º Congresso Internacional de Folclore, Dança e Tradição, que acontece até sábado em Passo Fundo e também na região. Uma comitiva com alguns países participantes, esta comitiva visitou a UPF na tarde de ontem. Neste ano, participaram casais representantes dos seguintes países: Costa Rica, México, Colômbia, Peru, Argentina, Polônia, Chile e Brasil. Além de promover os shows de danças, o Congresso também realiza conferências, palestras e oficinas. A teoria e a prática são elementos fundamentais na aprendizagem, principalmente em conteúdos do ensino médio, como a física, a química e a matemática. Para reforçar isso, aos alunos do curso de Física aqui da UPF, foi promovida a 3ª competição de foguetes. E o resultado foi muita diversão. Aliar a diversão ao conhecimento não é uma tarefa tão fácil, ainda mais quando envolve diversas áreas, especialmente a física. Mas com esforço e dedicação, nem a chuva atrapalhou essa galera. Nós utilizamos garrafa PET, papelão, balão e canos de PVC. A gente teve a parte teórica na sala de aula com o grupo do PIBID, que são os estagiários aqui do PF que estão ensinando astronomia pra gente. E agora nós viemos aqui para botar em prática o que a gente aprendeu. A iniciativa foi do curso de Física em parceria com o PIBID e o grupo de Astronomia da UPF. Durante as eliminatórias do evento, participaram aproximadamente 1.000 alunos do ensino médio
de escolas públicas da região. Já a fase final foi disputada por 100 alunos. A equipe vencedora foi a escola que conseguiu o maior alcance horizontal do foguete. E a escola Arco Verde, aqui de Passo Fundo, fez o percurso de 167 metros e 30 centímetros. A atividade ela é constituída de algumas etapas, né? Uma primeira etapa a gente faz uma formação, né, com os professores das escolas no intuito de discutir os possíveis conteúdos, os possíveis tópicos e as possíveis disciplinas para se trabalhar, né, relacionados ao foguete, não só o foguete de água e ar comprimido, mas foguete de forma geral, né? Que eles são desafiados a montar, construir os seus foguetes com garrafa PET e pressurizados com água e ar comprimido e lançar. E daí, claro, nessa construção e nesse lançamento envolve vários estudos e vários conceitos relacionados a ciências e matemática, né? Um evento que, além de incentivar os alunos, ajudou os professores em sala de aula. Isso porque conceitos teóricos de matemática, física e química puderam ser desenvolvidos e aprimorados. A parte toda da parte física, de pressão, de compressão de ar, a parte das leis de Newton, do lançamento oblíquo de foguetes. Na parte de matemática, então a prof também trabalhou tanto a parte da função de segundo grau com eles e toda a parte de funções e ângulos. Mas mais é eles a aprenderem com conviver em sociedade e aprenderem com grupos, ter esse contato com outras escolas municipais da região e aqui a Universidade de Passo Fundo também. O programa de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Você também pode rever o nosso conteúdo, as nossas reportagens, pela página da UPF TV no Facebook. Vai lá e procura UPF TV. Até amanhã.